Olá, meus amigos, um fraternal abraço a todos e vamos desde já pedindo a orientação de nosso Mestre Jesus Cristo, que não é um mestre ausente, ele é e assim será para todo o sempre o nosso mestre vigilante, o nosso mentor vigilante, como nos diz Emmanuel, e o nosso exemplo vivo de orientação, de amparo, de discernimento. Então que ele possa nos intuir para tratarmos o tema do dia de hoje, que é o seguinte: não perturbeis. Esse tema, não perturbeis, está no livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Nós estaremos falando então sobre o capítulo 164 do Caminho, Verdade e Vida. E ele começa essa mensagem no Caminho, Verdade e Vida falando sobre uma passagem que está em Mateus, capítulo 19, versículo 6, quando ele nos diz, quando Jesus nos diz, e depois Emmanuel estará falando sobre essa passagem. Então Jesus nos fala nesse capítulo: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O que Deus ajuntou. E ajuntar significa, ajuntar pode ser agregar, pode ser combinar e pode ser organizar. Então, nesse sentido, o que Deus organizou, o que Deus agregou, não o separe o homem. Nós todos pertencemos a uma infinita orquestra, a uma orquestra que está perfeitamente ajustada por Deus, nosso Pai pleno de bondade, pleno de justiça e pleno de misericórdia. E assim todos nós somos chamados a sermos um instrumento dessa orquestra, dessa infinita orquestra, de infinitos instrumentos, de infinitos músicos. Então nós temos o universo todo perfeito, todo ajustado, todo organizado, ou, como disse Jesus, todo ajuntado perfeitamente. E Emmanuel, nessa lição, então, ele começa nos dizendo que a palavra divina de Jesus, nesse versículo, não se refere apenas aos casos do coração, porque é uma frase muito utilizada nas cerimônias de casamento. O que Deus ajuntou, o homem não o separe. Esses laços afetivos, como diz Emmanuel, caracterizam-se por alicerces sagrados e os compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a superiores desígnios. Com relação a essa passagem, a essa explicação de Emmanuel, nós podemos nos aprofundarmos no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, e aí fica o convite para que todos façam a leitura, façam o estudo, quando Kardec nos traz esse capítulo específico sobre indissolubilidade do casamento e divórcio. Indissolubilidade do casamento e divórcio, que é um tema, então, específico, que não é o que se trata nessa mensagem. Achei interessante esse novo aspecto, ou melhor, esse outro aspecto, esse outro foco dessa passagem de Jesus, que o homem não separe aquilo que Deus ajuntou, aquilo que Deus agregou, aquilo que Deus organizou. O que é exatamente que Deus organizou e ajuntou? É todo o universo,
que funciona em estado de perfeição. E Emmanuel, então, falando, dando foco a esse lado de não desorganizarmos aquilo que Deus nos preparou, aquilo que Deus ajuntou, aquilo que Deus formou nessa infinita e perfeita orquestra. Ele diz assim: o homem não enganará os imperativos, as determinações, os impositivos da lei. Então, não enganaremos essas leis perfeitas, abusando de facilidades materiais para satisfazer os seus sentidos. Então, nessa orquestra perfeita, onde todos nós somos instrumentos, poderemos desafinar, poderemos deixar de tocar perfeitamente o instrumento chamado vida, mas não estaremos conseguindo ludibriar, não conseguiremos enganar as imposições das leis eternas, das leis divinas, as determinações de Deus. Então, nós podemos até nos utilizarmos de vantagens, de facilidades materiais, que podem ser a beleza, pode ser o poder, pode ser a inteligência. Podemos nos utilizarmos desses poderes, mas de uma forma temporária, porque para todo o sempre não conseguiremos. Sempre teremos um dia em que seremos forçados por nós mesmos a tocarmos perfeitamente os instrumentos dentro dessa orquestra maravilhosa. E ele continua, Emmanuel continua através de Chico Xavier nos dizendo: a palavra divina não se refere então somente aos casos do coração, como disse. Elas se referem também a esse perfeito ajuste. Quebrando a ordem, ele segue, quebrando as leis divinas que regem os nossos caminhos, desorganizará, quer dizer, perturbará a própria existência. Então, aquele que pratica o mal, que se desequilibra de alguma forma, quebrando, aliás, ele acreditando que está quebrando as leis divinas, porque as leis divinas não podem ser quebradas, elas são perfeitas e imutáveis. Mas aquele que acredita que está ludibriando, fazendo algo de que estará enganando alguém, na verdade estará enganando a si próprio. E ele continua dizendo, Emmanuel nos diz, os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre, corrigindo e restaurando. Então nós podemos quebrar as leis divinas. A nossa visão, podemos acreditar que estamos fazendo aquilo que realmente queremos, como podemos fazer devido ao livre arbítrio de cada um. Mas surgirão, como ele diz, princípios equilibrantes, situações que farão com que aquele ato de desequilíbrio venha a ser corrigido, venha a ser restaurado. O que seriam, então, esses princípios equilibrantes, como Emmanuel nos diz na mensagem? São os fatores que nos despertarão para necessidades de reajuste. Poderemos até passar algumas encarnações nos enganando, nos iludindo, mas chegará um momento em que a nossa própria consciência nos alertará e nos impelirá a tomarmos decisões, a tomarmos atitudes que fará com que nós nos voltemos novamente à razão. E esses princípios equilibrantes muitas vezes são algum fator de doença, por exemplo, em nosso próprio corpo ou em um ser querido.
e aquele problema que, a nosso ver, no primeiro momento não tem condições de ser resolvido, é o que fará com que a gente se volte para Deus, com que a gente se volte para as leis divinas perfeitas e imutáveis, como Kardec nos coloca. Esses fatores equilibrantes pode ser uma limitação que tenhamos de alguma forma, pode ser uma incapacidade que tenhamos, pode ser uma incapacidade também em alguém querido que fará com que a gente saia do nosso comodismo e vá procurar ajuda. Poderemos ter algumas dificuldades em determinados setores também, pode ser no trabalho, pode ser nos relacionamentos, mas de alguma forma um princípio equilibrante estará agindo em nossas existências. Então nós teremos oportunidades de reajuste de diferentes formas. Poderemos trabalhar não somente, como nos fala o Espiritismo, com a dor, através da dor. Poderemos trabalhar, por exemplo, em obras assistenciais. Poderemos trabalhar esses princípios equilibrantes quando nos chegam aquelas situações de dor. Nós podemos trabalhar de forma à ajuda ao nosso semelhante e nessa ajuda estaremos nos equilibrando, vendo muitas vezes que há problemas muito maiores do que os nossos. Então, quando ele diz os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre, corrigindo e restaurando, significa que seremos sempre chamados a reestruturarmos aquelas situações dentro da orquestra, aquelas situações que perturbamos, aquelas situações em que nós nos desequilibramos. A evolução, nós sabemos que é um impositivo da lei de Deus. A evolução, ela acontece querendo cada um de nós ou não. Ela é incessante e ela é, como Joana de Ângeles nos diz, inquestionável. Querendo cada um de nós ou não. A evolução é um princípio da lei de Deus. Então, em algum momento, esses princípios equilibrantes estarão em nossas vidas, nos forçando a tomar atitudes para voltarmos ao equilíbrio. Emmanuel continua: a advertência de Jesus, porém, apresenta para nós uma significação mais vasta. Não somente aquela primeira fala dele, quando ele nos fala sobre os problemas de coração, os nossos problemas afetivos. Quando Jesus fala, não separeis o que Deus ajuntou, isso corresponde exatamente ao não perturbeis o que Deus harmonizou. Aquilo que Deus harmonizou pode ser o nosso corpo, pode ser, dentro dessa orquestra perfeita que é o nosso corpo. Podem ser as relações sociais, as relações familiares que nós desequilibramos, que nós perturbamos, podem ser também. Essa harmonia pode ser quebrada, entre aspas, porque nós não temos esse poder de quebrar a harmonia de Deus, mas nós podemos perturbar de alguma forma consciências, pessoas que desviamos de seus caminhos retos e justos. Pode ser também o caso de estarmos perturbando a natureza, o meio ambiente, de alguma maneira. E aí ele continua: ninguém alegue desconhecimento do propósito divino. Ninguém alegue desconhecimento do propósito divino. Por quê? Porque o bem, o certo, o correto, o verdadeiro está em nossas consciências, está esculpido em nossas consciências. Sabemos exatamente qual é o certo e somos os juízes que nos empurram a ver qual é realmente o ato que praticamos, a intenção daquele ato e o quanto
prejudicamos alguém ou algum sistema, ou mesmo a natureza, como ele diz, prejudicamos de alguma forma. Somos os nossos próprios juízes. E ele diz: o dever, por mais duro, constitui sempre a vontade do Senhor. O dever, por mais duro, constitui sempre a vontade do Senhor. Quer dizer, nós temos o direito. Não sei se temos. Muitas pessoas acreditam que têm o direito de fazerem o que elas quiserem. Pode até ser, mas, independente de terem esse direito ou não, de acordo com a consciência de cada um, todos têm o dever, como ele diz, por mais duro, de reajustarmos, de harmonizarmos aquilo que nós desajustamos, que nós desarmonizamos. Às vezes nós até não queremos, não aceitamos a dureza que o dever nos impõe. E o que nós fazemos então? Nós fugimos através das ilusões do mundo, acreditando que a única e verdadeira vida é essa. Nós procuramos caminhos mais fáceis, nós desistimos de procurar a verdade e de nos pautarmos pela verdade. Nós tentamos nos enganar, nós tentamos enganar ao próximo, a uma comunidade toda, a humanidade inteira, mas chegará o momento de nós harmonizarmos esse instrumento dentro dessa orquestra perfeita. Quando nós falamos, seja feita a vossa vontade, mas nós fugimos, nós nos rebelamos contra essa vontade de Deus, nós sabemos que estamos fugindo de um dever, porque o dever maior é que seja feita a vontade do Senhor, da vida, o Pai da vida. Então nós mal sabemos que a vontade do Senhor, muitas vezes, sendo amarga, é o remédio que irá nos curar. Então, muitas vezes, nós deixamos para lá esse remédio amargo, colocamos embaixo do tapete, mas é exatamente esse remédio amargo, essa tomada de consciência, que nos trará harmonia com as leis divinas. É que estaremos ajuntando perfeitamente em nossas vidas, de forma consciente, aquilo que nós desajustamos em algum momento, em nossa vida ou na vida de nosso próximo. E Emmanuel continua: e a consciência, sentinela vigilante do eterno. Vejam, a consciência é a nossa vigilante, uma sentinela vigilante de tudo aquilo que nos acontece. Então, a sentinela vigilante do eterno, a menos que esteja o homem dormindo no nível do bruto, quer dizer, a menos que ainda estejamos naquela fase primitiva do início das existências, nós, como ele diz, permanecemos aptos a discernir o que constitui obrigação e o que representa fuga. Então, a consciência, sentinela vigilante do eterno, permanece sempre apta a discernir o que constitui obrigação e o que constitui fuga. E quem não sabe o que é obrigação? Todos nós sabemos. Até os pequenos, as crianças muito pequenas, a partir do momento que você as ensina, a não ser que não tenham um nível de consciência pleno por algum fator, mas a partir do momento que a ensinamos, ela saberá que está fazendo o errado. Se uma criança sabe, óbvio que nós, já em determinada idade, tenhamos essa consciência. Então, essa consciência, que é, como ele diz, a sentinela vigilante do eterno, ela permanece sempre a nos direcionar a partir do momento que queiramos, que não nos coloquemos em fuga
por outras situações. Emmanuel diz uma outra mensagem, ele nos fala sobre ignorância acalentada. Então, muitas pessoas acalentam a ignorância, fazendo de conta que não sabem qual é o bem, qual é o certo, qual é o bom, qual é o verdadeiro. Mas, em determinado momento de sua vida, soará o instante de arrependimento. O Pai criou seres e reuniu-os, continua Emmanuel. Criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem comum. Então, tudo feito no universo está ajustado para o bem comum. Não está ajustado para mim, está ajustado para todos. E assim, tudo aquilo que fizermos para desarmonizar determinadas situações em qualquer campo, pode ser no campo do poder, pode ser no campo da ciência, pode ser no campo do pensamento, tudo isso precisará ser reajustado. Quantos irmãos nossos de existências anteriores, ou mesmo hoje, estão desvirtuando consciências, mas soará o momento em que seremos, ou essas pessoas serão, impulsionadas pela própria consciência a reaverem aquilo que desarmonizaram. Quem desarmoniza as obras divinas, continua Emmanuel, prepare-se para a recomposição. Quem lesa o Pai, algema o próprio eu aos resultados da sua ação infeliz e, por vezes, gasta séculos desatando grilhões. Então, nos prendemos a ações infelizes. Nos colocamos em situações em que prejudicamos tantas pessoas ou a nós mesmos. Mas aquilo que praticamos contra alguém, ou para alguém, ou que praticamos contra nós mesmos, ou contra um grupo de pessoas, para com toda a humanidade, talvez, é necessário que seja reajustado. E para isso, como ele diz, gastaremos muitas vezes séculos para desatarmos aquelas correntes que nos prendem ao passado. Na atualidade terrestre, Emmanuel nos coloca, esmagadora porcentagem dos homens constitui-se de milhões em serviço reparador, depois de haverem separado o que Deus ajuntou, o que Deus organizou, perturbando com o mal o que a providência estabelecera para o bem. As leis divinas estão ali, perfeitas e imutáveis, mas nós desorganizamos, nós perturbamos, como diz a lição, a vida, a existência de pessoas ou a nossa própria. Então, o que estamos fazendo aqui? Como ele diz, nós todos que nos constituímos em milhões de pessoas, que estamos em serviço de reparação. Estamos em serviço reparador, por quê? Porque perturbamos o bem, desajustamos o bem. Em Mateus capítulo 5, versículo 26, no Sermão do Monte, Jesus nos fala, amém vos digo, que de modo algum, de modo nenhum, sairás dali até que restituas o último ceitil. Então, para nos reavermos com as leis divinas, para tocarmos perfeitamente o instrumento de nossas vidas dentro dessa orquestra maravilhosa, é necessário que nos reajustemos, como diz Jesus, que paguemos até o último ceitil.
Continua a mensagem: prestigiemos as organizações do justo juiz, que a noção do dever identifica para nós em todos os quadros do mundo, em todos os setores. Nós temos as organizações de Deus, plenas e perfeitas. Às vezes é possível perturbar-lhe as obras com sorrisos. Podemos perturbar, desajustar as obras na vida de alguém, mas nós seremos invariavelmente forçados a reparar esses desequilíbrios que cometemos contra alguém, contra uma comunidade, e repará-los com suor e com lágrimas. Num primeiro momento, perturbamos com sorrisos, com facilidades, acreditando que esta é a única e verdadeira vida, quando sabemos que a única e verdadeira vida é a vida espiritual. Então, em todos os momentos, quando recebemos o remédio amargo, quando recebemos aquele fator que trará equilíbrio para nós, bendigamos ao Senhor, pedindo a Ele aceitação, pedindo a Ele discernimento para com aquela situação, o que aquela dor está me trazendo, o que aquela situação que me deixa tão aflito quer me mostrar, está querendo me orientar de que maneira? Talvez hoje não saibamos a resposta. Com certeza saberemos num futuro. Se hoje desgastamos, desajustamos, perturbamos algo com sorrisos, como diz Emmanuel, talvez amanhã estejamos reajustando tudo isso, esses desafios, com lágrimas, mas que tenhamos em mente que essas lágrimas são as lágrimas do suor verdadeiro, do suor do trabalho verdadeiro, de nos equilibrarmos, de evoluirmos, já que sabemos que a evolução, como diz Emmanuel, como diz Joana de Ângeles, como nos ensina o Espiritismo, a evolução é a lei maior, é a lei do universo. A evolução que está dentro da lei plena, perfeita e imutável, que é a lei do amor, a lei soberana, a lei do amor. Então, que sejamos receptivos às lições de Jesus, que sejamos receptivos aos direcionamentos que Jesus nos traz através de seus ensinamentos. Estudemos o Evangelho de Jesus, estudemos a Boa Nova, para que possamos estar com Ele, tanto quanto, com certeza, Ele está conosco, em todos os momentos. Como disse, Jesus não é um mestre ausente. Jesus é o exemplo vivo de vida, e vida, como Ele nos ensina, em abundância. Fica então a mensagem de hoje de não perturbeis, não desequilibreis as leis perfeitas e imutáveis, acreditando que temos esse poder quando não temos. Essas leis estão pairando sobre todo o universo, envolvendo todo o universo, e nós, instrumentos dessa orquestra infinita, dessa orquestra perfeita, precisamos nos afinizarmos com a lei maior de Deus, com a lei do amor. Muita paz a todos, que Jesus continue em nossos corações, em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossas atitudes. Muita paz a todos.